Oi, pessoal da TV Abrali, tudo bem? O meu nome é Duda. Hoje eu estou aqui com o Dr. Jacques Tabakoff e ele vai falar sobre linfoma não Hodgkin folicular. Dr. Jacques, muito obrigada pela sua participação aqui na TV Abrali. Eu já queria começar, explicando para todo mundo o que é o linfoma não Hodgkin folicular. O seguinte, linfoma, na verdade, é um conjunto de doenças, É um câncer de linfócitos. E nós temos muitos tipos de linfócitos no corpo. E, teoricamente, cada tipo de linfócito, que são células do nosso sistema de defesa, pode passar por um processo de mutação, ou seja, uma alteração no seu DNA, e o linfócito para de funcionar normalmente, seguindo todas as regrinhas bonitinhas de funcionamento, e passa a se comportar de uma maneira meio diferente, meio rebelde. Então, como a gente tem muitos tipos de linfócitos, nós podemos desenvolver vários tipos diferentes de linfomas. Então, a classificação dos linfomas é bastante complexa. Nós temos livros bem grandes lá com as classificações dos linfomas. Isso é feito pelo médico patologista, que é quem lê a biópsia. E o linfoma folicular, quando o patologista olha a lâmina, ele vê a presença de folículos, ou seja, umas estruturas redondinhas que, na verdade, normalmente estão presentes nos linfonodos, nos gânglios linfáticos normais. Ou seja, na anatomia do linfonodo normal, a gente tem folículos. E o linfoma folicular mantém esses folículos. Em vários outros linfomas, por exemplo, linfoma difuso de grandes células, linfoma de Burkitt e outros, essa estrutura desaparece. O linfonodo fica muito alterado, o linfoma altera muito. No linfoma folicular, a gente vê aquelas estruturas chamadas folículos linfóides, mas mesmo assim é um linfonodo que está acometido por um linfoma. Existem células oncológicas lá. Então, o linfoma folicular é um tipo de linfoma não Hodgkin e ele mantém essa característica de folículos na biópsia e o patologista consegue descrever isso. Então, é o primeiro passo para o diagnóstico. Qual é a diferença desse tipo de linfoma para outros subtipos de LNH? Então, esse está dentro do grupo dos linfomas de células B. Então, o linfoma folicular é um dos mais comuns, aproximadamente 1/3 dos linfomas não Hodgkin. Outro tipo é o linfoma difuso de grandes células. O linfoma difuso de grandes células, ele é mais agressivo no sentido de ser mais rápido. Ele realmente dobra de tamanho a cada 4, 8 semanas, então é bem perceptível o crescimento dos gânglios linfáticos no linfoma não Hodgkin difuso de grandes células. Já no linfoma folicular, esse crescimento pode ser bem mais lento. Em geral, ele é bem mais lento. Ele cresce ao longo de anos, em vez de semanas ou poucos meses. Muitos crescem bem mais rápido e o linfoma folicular, que a gente considera do grupo dos linfomas indolentes, tem um crescimento muito mais lento. Essa é uma das primeiras diferenças. A gente já sabe, que o linfoma difuso de células B, é muito comum, é um dos linfomas mais comuns. Mas qual é a incidência do linfoma não Hodgkin folicular? É mais ou menos 1/3 de todos os linfomas não Hodgkin são células B, são difusos de grandes células, e outro terço seriam os linfomas foliculares. É mais ou menos a mesma proporção. E falando agora sobre sintomas, Você falou que algumas pessoas passam um ano com aqueles gânglios e ainda não sabem que estão com linfoma. Quais são os primeiros sintomas e quando a gente já deve recorrer ao médico? Na verdade, quando a pessoa sente esses gânglios aumentados no pescoço, ou nas regiões das axilas, ou nas virilhas, esses gânglios alterados, muitas vezes não é nenhuma doença oncológica, porque a função normal dos gânglios é ajudar a combater as infecções. Então, muitas vezes é uma reação saudável do organismo querendo combater, por exemplo, uma infecção de dente, uma infecção no braço. Então, se tem uma infecção associada, a pessoa pode ficar mais tranquila, porque assim que essa infecção for resolvida, esses gânglios voltam ao tamanho normal. Mas quando os gânglios estão presentes, essas ínguas, que o pessoal fala, sem uma causa aparente, o ideal é procurar o auxílio médico, porque só os médicos que vão palpar vão ver as características que podem requerer uma biópsia, que é a única maneira de se fazer o diagnóstico. E aí pode ser feito o diagnóstico de um linfoma e a classificação do subtipo de linfoma. Quando a gente fala em câncer, em um primeiro momento, a gente fica muito assustado, porque
A gente teve toda uma trajetória baseada em livros, no cinema, que assustou muito os pacientes, né? Mas falando assim de vida real, o linfoma não Hodgkin folicular é curável? Qual é a agressividade desse linfoma? Então, como ele cresce muito lentamente, né, e a maior parte dos sintomas são só a presença desses pequenos gânglios, que inclusive a gente pode achar dentro do corpo, né? Se a gente faz uma tomografia, em geral tem gânglios na barriga, né? Na região que a gente chama peritônio, retroperitônio, mesentério, que é dentro do abdômen, no tórax, na região do mediastino, é bem comum. As pessoas podem ter gânglios em todas as áreas e não ter muito sintoma. Quando dá sintoma, nas fases muito avançadas, é porque as massas ganglionares já estão muito grandes, aí pode encostar em alguma estrutura e causar dor e tal. E numa fase ainda mais avançada pode dar febre, suor, emagrecimento com esses sintomas gerais. Mas mesmo em fases avançadas, o linfoma folicular, a expectativa do paciente é muito boa. Por exemplo, nós sabemos hoje que 80% dos pacientes com linfoma folicular estarão bem com 10 anos após o diagnóstico. Lembrando que o linfoma folicular é uma doença que acomete mais pessoas da faixa etária mais avançada. Acima de 60 anos, 65 anos é que começa a aumentar a incidência de linfoma folicular. Então, com essa expectativa de controle muito bom, de longa duração, uma pessoa com esse diagnóstico pode ficar relativamente tranquila. Procurando um hematologista que trate linfomas, ele vai estar bem assistido e a expectativa é muito favorável. E falando agora um pouquinho sobre tratamento, como você falou, ele dá uma expectativa boa, isso dá um quentinho no nosso coração, a gente já fica logo animado, né? Mas sim, qual é, assim, o tratamento mais comum? É claro que cada paciente tem o seu próprio protocolo, mas qual é o que é mais comum e o que mais ocorre? É interessante, Duda, que muitos pacientes que têm linfoma folicular, mesmo em estágios avançados, com gânglios em várias áreas do corpo, muitas vezes não precisam iniciar tratamento. Então, é bastante aceitável e é correto a gente fazer o que se fala em inglês watch and wait, ou seja, acompanhar o paciente, porque vários estudos demonstraram que não tem muita diferença você sair correndo e fazer o tratamento imediato, que em geral inclui quimioterapia e anticorpos, né? Ou você simplesmente acompanhar aquele paciente. Então, os hematologistas têm bem claro quais são os sintomas, quais são os sinais, os achados de exames laboratoriais que necessitam o início do tratamento naquele momento. Então, a gente está acompanhando um paciente com linfoma folicular que está sem sintoma. Ele desenvolve, por exemplo, febre, suor, ou as massas ficam muito volumosas, aumentar o baço, alterar o exame de sangue, e aí precisa tratar. Então, uma vez que nós tomamos a decisão de tratar, na maioria das vezes, o tratamento consiste de quimioterapia associada ao anticorpo anti-CD20, que no nosso meio nós temos o rituximab e o obinutuzumab, os mais frequentemente associados à quimioterapia. E a quimioterapia pode ser COP, que é uma quimioterapia mais leve, pode ser o CHOP, que já tem aquele remédio vermelhinho que cai cabelo, ou a bendamustina. Então, os protocolos mais comuns é anticorpo, que a gente fala R-COP, R-benda. O R é o rituximab, uma combinação de anticorpo e quimioterapia. As quimioterapias mais comuns é COP, CHOP e bendamustina. No mundo inteiro e no Brasil nós dispomos das 3. Escutando você falar, dá muita esperança, como eu disse, né? Porque parece ser um linfoma super tratável. Indo para um lado um pouco ruim, pessimista, que eu detesto ir, mas a gente precisa encarar. Ele pode se tornar um linfoma mais agressivo? Então, no tratamento, a gente tem 2 fases, basicamente, no linfoma folicular em estágio avançado. A gente faz aproximadamente uns 6 meses de rituximab com químio e depois, muitas vezes, a gente oferece um tratamento de manutenção. Existe algum benefício em se fazer manutenção só com rituximab, algumas vezes por 2 anos. Muitos grupos oferecem isso, é uma das opções. E, em geral, é uma doença que responde super bem, então os linfomas desaparecem e mesmo depois do término do tratamento, pode haver recidiva. E a maioria das vezes, a recidiva é de novo como linfoma folicular. A maior parte dos pacientes fazem, ao longo da vida, alguns ciclos de tratamento. Isso é o mais comum. Mas você tem razão, Duda, porque existe um fenômeno chamado transformação, que ocorre num grupo de pacientes, em que o linfoma folicular ele acaba adquirindo outras mutações e se transforma num linfoma mais agressivo. Então a gente consegue ver que há uma mudança na biologia da doença, de crescimento lento para crescimento rápido. Quando a gente faz o exame de PET-CT, a gente vê áreas com maior captação, maior avidez. E por isso que os hematologistas, em geral, recomendam uma nova biópsia na hora da recidiva para saber se houve ou não a transformação. Porque quando há transformação, é um cenário um pouquinho mais agressivo
que requer tratamento mais potente, muitas vezes. Mas ainda assim, dá para ter esperança e é algo curável também, não é? Totalmente tratável. É curioso, você está falando sempre em cura, então vou colocar um É. conceito importante aqui. Quando a gente trata linfoma folicular em estágio avançado, ou seja, que tem gânglio em várias áreas do corpo, apesar da gente ter essas sobrevidas muito longas, o objetivo não é cura total. O objetivo não é a cura. Isso não é o que a gente busca imediatamente. Porque a gente sabe que mesmo controlando, a doença fica uma coisa mais para crônica, com fase de tratamento e muitas fases sem tratamento nenhum, e a gente consegue resultado muito bom, principalmente uma doença de pacientes mais idosos. Isso é bem diferente do linfoma difuso de grandes células, cujo objetivo do tratamento é cura total. A gente vai de acordo com a biologia da doença. Então, no linfoma difuso de grandes células, uma pessoa relativamente jovem, a gente faz Mabtera com químio e depois de 6 ciclos a pessoa tem que estar em remissão completa, inclusive, idealmente confirmado por um PET scan. E quando o PET está zerado, a pessoa tem uma chance real de cura disso permanecer zerado para sempre. E quando não está, a gente tem que fazer tratamento de resgate e até transplante de medula óssea, sempre buscando a cura. Isso no linfoma difuso de grandes células. No linfoma folicular, eu posso acabar a químio e o PET ainda ter alguma coisa e eu não ficar ansioso em fazer um transplante naquele momento, porque a biologia é diferente e o objetivo é o controle a longo prazo e não necessariamente uma cura imediata. Então é curioso, né? Não é tão intuitivo entender isso. Você tem o linfoma agressivo que a gente busca a cura e no linfoma folicular a gente busca mais um controle a longuíssimo prazo. É bem diferente. E o mais importante, com certeza, é a qualidade de vida do paciente, né? Que sempre vai estar melhorando, que é isso que a gente busca também, principalmente. Sim, e os hematologistas brasileiros têm muita experiência, estão sempre atualizados, né? Existem muitos eventos, as iniciativas da própria Abrale, tanto para pacientes como a educação médica continuada. Então, os médicos estão sempre bem atualizados e são capazes de oferecer tratamento adequado que permite uma sobrevida a longuíssimo prazo com boa qualidade, sim. Agora, eu acho que a mensagem importante é que a pessoa que tem gânglios aumentados deve procurar auxílio médico, né? E o médico vai definir se é necessário a biópsia, porque a biópsia é a única maneira de se fazer o diagnóstico. E uma vez com o diagnóstico, existem vários tipos de tratamento na dependência de qual subtipo de linfoma é e aonde está e o volume de doença, a idade do paciente. E, em geral, o prognóstico é muito bom. Alguns a gente busca a cura imediata, outros a gente busca o controle a longuíssimo prazo. E um oncohematologista bem treinado está totalmente apto a conduzir o paciente e obter os melhores resultados possíveis. Muito obrigada, Dr. Jacques. Muito obrigada pela sua participação aqui. Adorei recebê-lo, né, mesmo que virtualmente, para tirar todas as nossas dúvidas. Muito obrigada ao pessoal da TV Abrale. Não esqueçam de se inscreverem no canal da TV Abrale, de clicar em gostei e de compartilhar esse vídeo para ajudar mais pessoas. Agradeço a oportunidade da Abrale. Estamos sempre à disposição para ajudar os pacientes que procuram a Abrale, que há décadas vem ajudando os pacientes em toda a área da oncohematologia e da hematologia. Obrigado. Muito obrigada, doutor.